Oi, eu sou a Lucila Turqueto, editora do blog de decoração Casa de Valentina, e hoje eu queria levantar um tema que é o seguinte. Muito provavelmente você já deve ter escutado falar do algoritmo do Facebook ou do algoritmo do Instagram, enfim, quase todas as redes sociais, se não todas, na verdade todas, trabalham com algum tipo de algoritmo. E eu queria levantar aqui, se alguém alguma vez na vida te falar que domina e conhece todas as regras dos algoritmos, saiba que isso é impossível. Porque o Facebook hoje, por exemplo, trabalha com mais de 1000 elementos que contribuem para a determinação de como vai funcionar o algoritmo dele. Então é impossível a gente dominar todos esses atributos, tá? Mas existem 3 que todo mundo sabe, enfim, quem trabalha com isso sabe, que são itens, né, pontos bem importantes e bem fortes no comportamento do algoritmo do Facebook. E esses 3 pontos são os seguintes: engajamento de uma postagem, tempo dessa postagem e peso dos comentários ou interações da postagem, tá? Se você está se perguntando, tipo, o que é algoritmo, Lucila? Tudo bem, você falou que muito provavelmente eu já escutei falar, mas não, eu nunca escutei falar. Então, eu vou usar um exemplo, tá? Que o mercado usa bastante. Imagina uma avenida com um fluxo determinado de carros, 100 carros por minuto, sei lá, não sei se isso é muito ou se é pouco, mas vamos supor que isso seja pouco. E é uma avenida que flui bem. A partir do momento que essa avenida passa a ter 1000 carros por minuto, ela vai atravancar e vai ficar uma avenida muito chata de você andar. Então, é essa analogia que fazem para a nossa página, para a nossa timeline. Então, há muitos anos atrás, menos pessoas tinham contas no Facebook, postavam menos, e a nossa timeline era possível a gente ver tudo que as pessoas postavam, ou pelo menos quase tudo. Hoje em dia isso fica inviável, porque imagina que eu, por exemplo, sei lá, acho que eu sigo umas 1000 pessoas na minha conta pessoal, tá? Umas 1000 pessoas. Imagina se eu obrigatoriamente fosse ver todas as postagens que essas 1000 pessoas fizessem. Minha timeline ia ficar, enfim, lotada, insuportável, não ia dar conta de ver todas essas postagens. Então o Facebook ele tem que criar algumas regras para identificar o que é ou não relevante para mim. E é nesse momento que entra o algoritmo. Daí tem toda uma discussão, enfim, se o algoritmo ele faz com que a gente só veja mais coisas do que a gente gosta de ver e isso a gente acabe, enfim, vivendo dentro de uma bolha, né, na internet. Acho que sim, acho que é exatamente isso que acontece. Acho que até em época de eleição todo mundo vivencia um pouco isso, né? Se vai votar num determinado partido, enfim, acaba vendo a sua timeline povoada com aquele conteúdo e deixa de ver um outro tipo de conteúdo. Mas, enfim, essa é uma outra discussão, importante também, mas para outro momento. Então, o algoritmo do Facebook ele entra para limpar a sua timeline e para que exista para impor algumas regras de tipo, isso talvez seja mais interessante para essa pessoa ou não, tá? Então, recapitulando, existem 3 elementos que são importantes para que a nossa postagem ela seja vista por mais pessoas. Então, o tempo que ela foi feita, o engajamento que ela teve e o peso desses engajamentos. E hoje eu queria falar de um deles. Se eu for falar dos 3, eu vou me estender muito nesse vídeo, ele vai ficar enorme. Nos outros vídeos eu posso falar desses outros 2 elementos, mas eu queria falar do peso. Porque o que acontece? No Facebook, e daí eu quero fazer um paralelo com o Pinterest. No Facebook, quanto mais antiga a postagem, menor o peso dela, menos relevante ela se torna. E eu estou levantando isso por 2 aspectos. Então significa o quê? Que uma postagem que você fez há 1 ano atrás, ela praticamente não vai ser vista por ninguém. Isso você pode ter certeza, tá? Ela vai praticamente virar uma postagem morta. A não ser que ela tenha viralizado de uma tal maneira, mas, enfim, estou partindo do pressuposto que ela não viralizou, tá? Então a tendência dela é morrer lá dentro da plataforma, morrer dentro do Facebook. E daí o que você pode fazer com essa postagem? Você pode utilizar ela novamente. Depois de muitos meses, muitas semanas, não tem problema você ressuscitar um post antigo, tá? Não tem problema.
Isso eu quis trazer essa questão porque vários arquitetos e decoradores me perguntam: Lucila, mas eu não tenho conteúdo para postar toda vez no Facebook. Ok, eu não estou falando para você pegar a mesma postagem e semanalmente fazer a mesma postagem, gente, bom senso, é óbvio que não. Mas uma postagem que você fez há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não tem problema você refazer. Não tem problema você resgatar esse conteúdo e dar vida para essa postagem novamente. Eu faço isso no Casa de Valentina. Então tem posts que eu já fiz, tem posts que eu já chamei, posts no blog que eu já chamei há 1 ano atrás no Facebook, por que não chamar agora? Então eu chamei no Facebook no dia que eu fiz o post. Não tem problema você, 1 ano depois, 6 meses depois, 8 meses depois, você chamar o seu público para visualizar esse post novamente. Tá? Então não é, o conteúdo no Facebook, ele não precisa ser feito ou ser usado uma única vez. E também para te lembrar que a regra no Facebook é essa: quanto mais antiga a postagem, menor a relevância dela, menos ela vai ser entregue de uma maneira orgânica para a tua audiência. Mas no Pinterest, não. O Pinterest é uma outra plataforma com outras regras. Então, se a tua postagem ela é boa, ela vai virando uma bola de neve no Pinterest. Então, só para você ter ideia, os posts no Pinterest do Casa de Valentina que mais geram acessos para o Casa de Valentina são posts de 3, 4 anos atrás. Porque se a postagem é boa, se ela tem um bom conteúdo, ela teve uma boa aderência, não significa que ela super viralizou, mas ela vai crescendo aos poucos. Ela vai crescendo, as pessoas vão clicando, e quanto mais as pessoas clicam, a plataforma entende que ela é uma postagem relevante. Então, no Pinterest, as postagens elas não morrem, elas têm uma vida, entendeu? Ao contrário do Facebook. Então, no Pinterest, você não precisa alimentar novamente a plataforma. Então, o vídeo de hoje era só para te contar como é que... e levantar assim, essas duas lebres, tá? Que no Facebook, quanto mais antiga a postagem, menor a relevância. Então, sim, você pode postar ela novamente. E para você ficar atento que em outras plataformas a regra não é a mesma. E daí eu citei como exemplo o Pinterest, que a regra é completamente invertida. Tá bom? É isso. Então hoje eu falei sobre um dos atributos do algoritmo do Face, que é tempo. Daí eu acho que eu vou fazer outros 2 vídeos falando sobre engajamento e peso. Eu acho que são temas legais. Então é isso. Falou, tchau, tchau!